Parte 2. O Jovem. Capítulo 4. A Adolescência, Parte 1. Os anos se estenderam como os intermináveis campos de milho de Smallville, Kansas. A nevasca que trouxera a pequena nave e seu passageiro para a Terra havia se tornado uma lembrança distante, uma anomalia na vida rotineira de Jonathan e Martha Kent. Eles criaram Clark com um amor feroz e uma cautela constante. Eles eram pais dedicados, mas a paternidade deles veio com o peso de um segredo cósmico. A passagem do tempo revelou que Clark não era uma criança comum, e a simplicidade de sua nova vida não conseguiria esconder a complexidade de sua herança. Na infância, Clark era uma criança adorável, mas com uma diferença física notável. Ele crescia mais rápido que seus colegas, a altura e a força se manifestavam de forma precoce e surpreendente. Aos 5 anos, Clark já tinha a constituição física de um garoto de 8. Sua resistência era inabalável e ele era estranhamente imune a doenças e ferimentos. Enquanto outras crianças caíam e se ralavam, Clark saltava e aterrissava ileso, sempre com uma vitalidade que os pais kryptonianos não poderiam ter previsto. Martha teve o trabalho de adaptar as roupas de Clark em um ritmo alucinante. Ele cresce mais rápido que um raio, ela brincava com Jonathan, mas a brincadeira escondia uma preocupação real. Eles não podiam permitir que essa diferença se tornasse evidente demais. Clark, por sua vez, era um menino gentil e curioso, mas sentia que havia algo de errado consigo. Ele tinha que se conter, ele não podia correr tão rápido quanto seus instintos mandavam, nem brincar de forma tão livre quanto as outras crianças. Ele vivia em um estado de autocontrole permanente, uma lição que lhe foi ensinada desde muito cedo. O primeiro uso involuntário de sua superforça foi um momento de virada para os Kents e um susto para o jovem Clark. Certa manhã, por volta dos 10 anos, Clark estava ajudando seu pai no celeiro. Jonathan havia pedido a ele que trouxesse uma ferramenta agrícola pesada, um arado antigo que estava encostado na parede, que normalmente exigia o esforço combinado de 2 homens adultos para ser movido. Clark, pensando que estava apenas ajudando, agarrou o cabo de madeira. Ele não estava tentando quebrar nada, estava apenas tentando ser útil. Com um puxão rápido e despretensioso, ele arrancou o arado do chão, mas a força não parou aí. O cabo velho e frágil estourou em suas mãos em uma nuvem de farpas, e a ferramenta de metal foi arremessada com tanta potência que se esmagou contra a parede de madeira do celeiro, deixando uma amassadura profunda na estrutura. O som do impacto foi como um tiro. Clark olhou para as mãos em choque. Ele não havia sentido o esforço, e a destruição diante dele era total. Jonathan, que estava perto, viu tudo. Sua expressão de alarme rapidamente se transformou em uma calma forçada. Ele olhou em volta, certificando-se de que não havia vizinhos por perto. Clark, disse Jonathan, abaixando-se até a altura do filho. Você viu o que aconteceu? Você não sabe a força que tem. Não pode fazer isso. Clark estava à beira das lágrimas. Eu não quis, pai. Eu só puxei. Não sei o que houve. O incidente do arado foi o primeiro de muitos. Clark tentava segurar uma porta e acabava tirando-a das dobradiças. Ele tentava jogar uma pedra no rio e a lançava a quilômetros de distância. A realidade é que a atração do sol amarelo da Terra estava fazendo seu corpo kryptoniano evoluir, amplificando suas habilidades a um ritmo que nem seus pais adotivos esperavam. A vida dos Kents transformou-se em um exercício constante de disfarce e controle. A dificuldade dos Kents em manter o segredo era palpável. Eles passavam horas conversando com Clark, ensinando-o a canalizar sua força. Clark, quando for levantar algo, finja que é feito de papel, instruía Martha, enquanto cozinhavam na cozinha. Quando for correr, pense que está apenas caminhando rápido. Você tem que se segurar. Jonathan era mais direto. Quando acontecer algo grande, Clark, a culpa é da sorte ou de um acidente. Entendeu? As pessoas têm medo do que não entendem. E se elas te descobrirem, elas vão te tirar de nós. Ou pior, vão querer te estudar. Eles disfarçavam os feitos de Clark como acidentes. A porta quebrou porque estava velha. O tronco rachou porque estava podre. A cerca caiu por causa do vento. Essa tática, embora exaustiva, funcionou para manter a fachada de uma vida normal em Smallville. No entanto, o autocontrole de Clark seria testado ao máximo em um evento que exigiu o uso imediato e não planejado de seus poderes. O momento do ônibus escolar ocorreu durante sua adolescência, em um dia chuvoso e nebuloso.
Clark estava no ônibus lotado, voltando para casa, lendo um livro e fingindo desinteresse no tumulto dos outros estudantes. O veículo trafegava por uma estrada secundária que passava sobre um despenhadeiro, sustentada por uma ponte de ferro antiga e enferrujada. O motorista, subitamente distraído ou vencido pela exaustão, perdeu a tênue aderência da realidade. A pesada massa do veículo deslizou sobre o pavimento espelhado pela chuva e o controle foi irremediavelmente perdido. O ônibus, uma caixa de metal cheia de vidas, começou a girar perigosamente em um movimento de balanço brutal. Com um impacto surdo, seguido de um guincho agudo e lancinante de metal sendo rasgado, a traseira bateu contra a grade de proteção lateral. A barreira projetada para reter cedeu imediatamente, as hastes de aço se dobrando e partindo como palitos. Com a proteção desaparecida, o ônibus começou a deslizar lateralmente pela borda do asfalto úmido. A parte frontal da carcaça pendia agora precariamente no ar, suspensa sobre o despenhadeiro. O veículo estava caindo, um tombo inevitável em direção ao rio rochoso que espumava e rugia centenas de metros abaixo. O pânico irrompeu instantâneo, absoluto e ensurdecedor. Os gritos de horror puro e descontrolado preencheram a cabine, esmagando o ruído do metal e da chuva. No meio do caos, as crianças mais frágeis e aterrorizadas se agarravam desesperadamente aos assentos, buscando um ponto fixo num mundo que se inclinava para a destruição. Clark não pensou, ele agiu por uma descarga primal de instinto estoico, um reflexo automático antes que qualquer centelha de razão, medo ou hesitação pudesse ter a chance de paralisá-lo. Nessa fração de segundo crítica, a percepção sensorial de Clark parecia desacelerar o próprio tempo. O mundo exterior se arrastava, o rugido dos gritos era transformado em um zunido alongado, e o deslizar do ônibus era um movimento glacial. Enquanto o veículo mergulhava, ele se moveu com uma supervelocidade tão intensa que era invisível e indetectável aos olhos humanos normais. Ele disparou de seu assento, atravessou o corredor esmagado e alcançou o vão da porta da frente, que agora estava virada para baixo, oscilando diretamente sobre o abismo. Com a gravidade trabalhando contra ele, Clark usou sua superforça não para mover, mas para se fixar à estrutura interna. Seus músculos se tornaram âncoras, seus dedos se fecharam em um aperto inquebrável no para-choque frontal. O metal, que deveria ter se dobrado, amassado e rasgado sob a pressão de seu corpo kryptoniano e o peso do ônibus, aguentou miraculosamente. Com um esforço que para ele parecia pouco mais que um leve empurrão ou apertar de um punho, Clark parou e estabilizou o veículo, detendo a queda a meio caminho entre a borda e o vazio. A invulnerabilidade de seu corpo era a única coisa que o impedia de ser esmagado pelo peso colossal do ônibus e de todos os seus colegas. Os outros estudantes e o motorista, paralisados pelo medo, sentiram o movimento da queda parar abruptamente. Eles não viram Clark. Ele estava posicionado onde a luz da neblina mal alcançava, usando o para-choque para esconder suas mãos. Eles só sentiram o ônibus se estabilizando lentamente, resistindo à queda por uma força invisível e inacreditável. Clark manteve a posição até que a estrutura da ponte, ainda segura o suficiente, fosse capaz de sustentar o peso. Com um último esforço, ele empurrou a frente do ônibus de volta para a segurança. Em seguida, ele se moveu com a mesma supervelocidade, voltando para o seu assento em uma corrida que durou menos de um segundo. Quando o motorista e as crianças começaram a se levantar, murmurando sobre um milagre ou um pedaço de ferro que impediu a queda, Clark estava sentado em seu lugar, com o livro aberto, fingindo ignorância e alívio. Ninguém jamais soube que o garoto desajeitado da fazenda os havia salvado. O segredo estava seguro, mas o preço era o isolamento. Ao chegar em casa, o choque do evento finalmente atingiu Clark. Ele correu para o celeiro onde seus pais o encontraram mais tarde. Ele estava sentado no feno, as mãos apertadas em punhos. O conselho de Jonathan e Martha naquele dia foi mais solene do que nunca. Eles já sabiam o que havia acontecido, os vizinhos já falavam sobre o milagre da ponte. Clark, disse Martha sentando-se ao lado dele. Você foi muito corajoso, você fez o certo. Jonathan ajoelhou-se à sua frente, seus olhos fixos nos olhos azuis e confusos do filho. Mas você viu, filho, você salvou aquelas crianças, mas você não pode deixar que te vejam fazendo isso.
Clark olhou para o pai, a dor da injustiça clara em sua voz. Mas se eu puder ajudar, pai, por que eu tenho que me esconder? Por que eu não posso ser como todo mundo? Você não é como todo mundo, Clark. E se as pessoas te virem fazendo o que você fez hoje, elas não verão um herói, elas verão um alienígena, explicou Jonathan, com uma franqueza brutal. O mundo está cheio de medo. Se você expor seus poderes, eles vão te caçar, eles vão te rejeitar, Clark, eles vão ter medo de você. E o governo vai querer te levar, eles vão te isolar, te dissecá-lo, te estudar como uma aberração. Marta pegou a mão do filho. Nós te amamos, Clark, mas por enquanto, seu dom tem que ser seu segredo. Você tem que esperar, Clark, esperar pelo momento certo, o lugar certo. Até lá, você tem que prometer que vai esconder seus poderes. Clark olhou para o chão, aceitando a dolorosa realidade. Ele era um guardião, mas estava condenado a ser um guardião anônimo. A promessa foi feita e o peso da responsabilidade de sua dupla identidade se estabeleceu sobre seus jovens ombros. Capítulo 4. A adolescência, parte 2. A promessa feita aos pais, ainda fresca em sua mente após o trauma da Ponte do Despenhadeiro, transformou a adolescência de Clark Kent em uma performance meticulosa. Sua vida na Smallville High tornou-se um palco onde ele atuava como um personagem secundário em sua própria história. Ele era um ator em uma peça de um único espectador, ele mesmo. Clark sabia que cada gesto, cada movimento deveria ser atenuado, suavizado, quase invisível. Seu corpo, uma máquina biológica perfeita, era um fardo constante. Sua inteligência aguçada, capaz de processar equações complexas com um piscar de olhos, tinha que ser escondida atrás de notas medianas, um esforço que exigia mais concentração do que tirar a nota máxima. Sua força, capaz de derrubar árvores adultas e mover tratores avariados, tinha que ser usada apenas para tarefas mundanas, carregar pilhas de livros didáticos, empurrar o cortador de grama da fazenda ou fingir esforço ao abrir um pote de geleia. A tensão muscular constante de se segurar era quase tão exaustiva quanto um treino intenso. Ele cultivava um esforço consciente, diário e exaustivo para se passar por um garoto igual a todo mundo. Para os colegas e professores de Smallville High, Clark Kent era alto, sim, mas era meio desajeitado por andar sempre com os ombros curvados para parecer menor, e um tanto quanto avoado. Sua super audição captava conversas a 3 corredores de distância, tornando a aula normal um ruído de fundo incessante. Ele era visto como reservado ou até mesmo estranho, o garoto da fazenda que preferia a companhia silenciosa de seus pais ao dos amigos. Ele evitava esportes com um pavor calculado, pois a menor disputa física, um chute em campo, um toque na tabela, poderia revelar sua invulnerabilidade ou sua força sobre-humana. Ele era o único garoto do Kansas que não podia jogar futebol americano. O isolamento social era o preço de seu segredo, e Clark pagava-o com uma melancolia silenciosa que raramente se convertia em palavras. Ele desejava ardentemente ser aceito, rir sem reservas, competir de forma honesta, mas sabia que a aceitação vinha com o risco de sua exposição, e isso ele jamais faria, em respeito ao sacrifício silencioso de Jonathan e Marta. Ele era um homem forte em uma gaiola de vidro, e a frustração era uma pressão constante em seu peito. A pressão desse segredo constante, a necessidade de se segurar, de monitorar cada fibra do seu ser a cada instante, finalmente provocou a manifestação de um poder totalmente novo, tão inesperado quanto destrutivo. Foi uma ruptura psicossomática no controle que ele havia construído. A manifestação da visão de calor pela primeira vez ocorreu durante um evento social comum, um baile de inverno da escola no ginásio barulhento e superaquecido. Clark, forçando-se a interagir em um grupo próximo ao ponche, sentiu-se sobrecarregado pela proximidade, pelo cheiro de perfume barato e pelo ruído ensurdecedor da música. O peso da sua duplicidade era esmagador, um peso físico que o fazia suar sob a camisa. Ele estava no limite. Ele tentou focar e se acalmar, usando as técnicas de meditação e respiração que Marta lhe havia ensinado desde criança para lidar com sua superaudição. Ele fixou o olhar em um objeto na parede do fundo, uma fotografia emoldurada da equipe de basquete de 1985. Ele estava tentando usar sua supervisão para se distrair, encontrando um detalhe minúsculo na textura do papel ou no grão da madeira da moldura.
Mas o que aconteceu foi um curto-circuito sensorial, um colapso no processamento de energia solar acumulada. Seus olhos, acostumados a receber a energia do sol amarelo e a processar o mundo com uma clareza cristalina, subitamente reagiram de forma violenta e reativa. Os vasos sanguíneos em suas têmporas latejaram de forma audível em seus ouvidos, e ele sentiu uma pressão intensa por trás dos globos oculares, como um estouro de energia contida que não podia ser mais reprimida. O foco se transformou em uma liberação súbita e dolorosa. 2 raios de calor vermelho-alaranjado, como lasers incandescentes, saíram de seus olhos em um flash silencioso. O evento foi involuntário, um espasmo de poder que escapou de seu controle. Os raios atingiram a fotografia emoldurada com uma precisão a laser assustadora. O vidro da moldura se estilhaçou instantaneamente em 1 milhão de fragmentos minúsculos que caíram no chão. A moldura de madeira começou a fumegar com um chiado úmido e o papel da foto ficou carbonizado no centro, tudo em menos de 1 segundo. O cheiro de madeira queimada e ozônio subiu no ar. Clark piscou, chocado e nauseado pelo calor repentino e pela visão da destruição. Ninguém na multidão notou o flash de luz ou o cheiro fraco de queimado, pois o incidente foi atribuído por ele rapidamente, em um sussurro ofegante, à falha elétrica de um refletor da pista de dança ou a um mau contato na parede. Mas Clark sentiu o calor residual nos olhos, o poder aterrorizante que ele mal havia liberado. Ele saiu da pista de dança, desculpando-se apressadamente, e correu para o carro, com as pernas tremendo. Ao chegar em casa, na fazenda silenciosa, ele correu para a cozinha, onde Jonathan e Martha o esperavam. A neblina do inverno ainda pairava do lado de fora. Foi como se meus olhos estivessem quentes, ele sussurrou, ainda tremendo de medo e adrenalina. Ele abraçou Martha, buscando refúgio no familiar. Quase queimando. Eu não fiz de propósito, eu juro, mas a foto, a moldura, ela derreteu. Martha o abraçou com firmeza, sentindo tremor em seu corpo forte. Sua voz era calma, mas seus olhos mostravam preocupação. Tudo bem, querido, respire fundo. É parte de quem você é só energia. Você precisa nos contar tudo. Depois que Clark descreveu a sensação de pressão e o foco involuntário, Martha correu ao celeiro. Ela voltou com o casulo de bebê kryptoniano, agora um material guardado com a sacralidade de um artefato. Ela desenrolou o tecido, mostrando a ele os diagramas internos e a codificação de Jor-El, que havia lido e estudado por anos. Seu pai biológico nos alertou que, sob a energia de um sol amarelo, seu corpo iria acumular e liberar essa energia de várias formas. Você não apenas a usa, você a armazena. Você é como uma bateria viva, Clark, ela explicou, passando a mão pelo tecido alienígena com reverência. O medo, a raiva, a frustração, a pressão de se segurar, isso foi o que você viu. Você precisa aprender a desligar a luz, a direcionar essa energia. A lição do poder destrutivo foi aprendida com a cicatriz de terror nos olhos de Clark. Mas não demoraria muito para que ele tivesse que usar uma de suas habilidades de forma crucial, de forma controlada e urgente, novamente em Smallville. O incidente da inundação em Smallville ocorreu no final da primavera. Chuvas torrenciais incessantes por 3 dias e noites castigavam o condado. O céu parecia ter se aberto em um dilúvio bíblico. A água subiu a níveis perigosos e ameaçadores. O rio Smallville estava prestes a transbordar, e o dique de contenção, uma estrutura antiga de terra e concreto, perto da fazenda dos Kents e da cidade vizinha, não aguentaria mais o peso e a pressão. O rádio da fazenda tocava incessantemente, alertas de evacuação estridentes, notícias de que a cidade estaria sob ameaça iminente de arrombamento do dique. O som do trovão era abafado apenas pelo rugido do rio inchado. Se aquele dique ceder, perdemos a colheita, perdemos a casa, Jonathan, disse Martha, sua voz cheia de medo. Ela observava a água barrenta que já alcançava as bordas do celeiro, lambendo a fundação. Jonathan estava ao telefone, sua voz rouca de tanto gritar, tentando organizar uma equipe de emergência da cidade. Estão todos ocupados em evacuar as áreas mais baixas, Martha. Não temos tempo, não temos recursos humanos para reforçar o dique a tempo. Temos que sair, temos que pegar o essencial e ir para o abrigo. Mas Clark sabia que eles não tinham que sair. Ele olhou para a água subindo, para o rosto desesperado de seus pais. Ele tinha o poder para impedir a catástrofe. O peso do segredo se equilibrava com a urgência da responsabilidade. Sem dizer uma palavra aos pais, para evitar a inevitável discussão,
Clark se vestiu com seu casaco mais escuro e pesado, que absorveria a água e disfarçasse o contorno de seu corpo em movimento. Ele correu para fora e disparou para o celeiro. Ele sabia que se ele fosse visto fazendo o trabalho de 50 homens, tudo estaria irremediavelmente perdido. A neblina densa e a chuva intensa eram sua única e preciosa proteção, seu manto de invisibilidade. A intervenção heróica de Clark foi um balé de superforça e supervelocidade, executado na escuridão e no dilúvio, uma silenciosa dança de salvamento. Ele alcançou o Dick em questão de segundos, movendo-se mais rápido que o olhar humano podia registrar, cortando a chuva com seu corpo. A cena era crítica. A água jorrava de uma grande rachadura serpenteando no centro da barreira de concreto. O som era um grito borbulhante e profundo. Em minutos a estrutura cederia e uma parede de água marrom engoliria a fazenda e a cidade. Clark se concentrou. Ele ignorou o som do trovão e o barulho ensurdecedor da água. Usando a supervisão, agora sob o controle forçado de seu medo de falhar, ele escaneou a área em busca de material de reforço. Ele localizou grandes rochas e troncos de árvores arrastados pela fúria da enchente, enterrados na margem do rio e na floresta próxima. Com força bruta, mas focada e uma velocidade inacreditável, Clark começou a desviar o fluxo da água da rachadura principal. Ele moveu as rochas e os troncos como se fossem brinquedos de borracha, arremessando-os no local exato da falha do Dick. Ele os empilhava com uma precisão instintiva. A cada pedregulho de toneladas que era colocado no lugar, ele reforçava a barreira crucial. Ele trabalhava em um ritmo frenético e sobre-humano, empurrando o concreto rachado, esmagando a terra molhada para compactá-la ao redor dos detritos. Seus braços pareciam máquinas a vapor. O processo era barulhento, o som de toneladas de rocha se chocando. Mas o ruído contínuo e ensurdecedor da chuva e do rio mascarava o som de sua força descomunal. Em menos de 5 minutos, a rachadura estava selada, a água desviada, o vazamento controlado. O Dick, reforçado com uma força que nenhuma engenharia humana poderia igualar, estava seguro. A cidade de Smallville e a fazenda quente foram salvas, não por um milagre meteorológico, mas por um ato de amor desesperado e anônimo. Quando Clark voltou para casa, pingando, mas exaurido apenas mentalmente, o corpo incrivelmente intocado pelo esforço, Jonathan o encontrou na porta, uma toalha na mão. "O Dick não cedeu, filho", disse Jonathan, olhando para a chuva que, em um momento de ironia celestial, começava a diminuir para uma garoa leve. Ele tocou o ombro de Clark. A água baixou de forma repentina. O rádio está dizendo que foi um milagre, que o reparo foi instantâneo, uma intervenção divina. O olhar de Jonathan, no entanto, era de conhecimento, não de fé cega. Apesar da alegria da salvação, a sensação de ter atuado escondido trouxe de volta a dolorosa conversa entre Clark e Jonathan sobre sua origem. Eles sentaram na cozinha silenciosa, o cheiro de café substituindo o de terra molhada. "Eu salvei eles, pai", disse Clark, a voz baixa, mas cheia de justificação e a dor da injustiça. "Eu fiz o certo, mas eu tenho que voltar para a escola amanhã e fingir que sou fraco. Eu tenho que fingir que sou só um garoto desagitado que mal consegue levantar uma caixa. Eu sou um herói em segredo e um covarde em público. Por quê? Até quando?" "Você é um bom garoto, Clark, o melhor", disse Jonathan, sua voz áspera com emoção. "Mas Smallville é muito pequena para sua vida e a Terra é muito pequena para sua origem. Você não pode mais viver no meio termo. Você salvou o mundo hoje, mesmo que tenha sido só Smallville. Isso não é ser desajeitado." Clark olhou para o pai, com os olhos de quem exigia a verdade. "Quem eu sou, pai? De onde eu vim de verdade? Não o que você e a mãe me contaram para me proteger, mas a verdade crua e total." Jonathan percebeu que Clark, agora um jovem adulto, havia alcançado o limiar. Ele tinha o direito e a capacidade emocional de entender a magnitude de seu passado e o peso do futuro. "Nós o amamos, Clark, e isso é a única coisa que importa, a única verdade que o define", disse Jonathan, estendendo a mão para tocar seu ombro com firmeza. "Mas se você vai salvar o mundo, você tem que saber como e por quê. Não é só sobre força, é sobre propósito." Jonathan se levantou com um suspiro lento e foi até o canto da sala de estar, onde havia um painel de madeira antiga no chão, disfarçado sob um tapete. Ele o levantou, revelando uma pequena escotilha de ferro. Abaixo havia um buraco escuro e escondido, selado contra a umidade.
De lá, Jonathan tirou a peça mais importante e mais antiga do segredo, a coberta de tecido kryptoniano, agora seca, nas cores vermelho e amarelo em que Clark havia sido embrulhado quando chegou. Você tem a força e a invulnerabilidade, Clark, mas você precisa de mais do que isso, disse Jonathan, segurando o tecido alienígena. Você precisa da sabedoria de onde você veio. Você precisa descobrir quem você realmente é, o que seu pai planejou para você. E onde está essa verdade, pai? Os diagramas da mamãe só me dão pistas. Jonathan apontou para o celeiro escuro, para onde Clark tinha voltado segundos antes. Ela está lá fora, filho, no porão do celeiro. Aquela nave não era apenas um transporte, ela era o seu professor, ela era a sua casa, antes de nós. Você está pronto, Clark. Vá e descubra o seu mundo. É hora de descobrir o seu destino. A declaração final de Jonathan foi a libertação que Clark precisava. Ele não era mais apenas o garoto da fazenda com um segredo. Ele era um herdeiro de um legado cósmico. A necessidade de ter uma vida normal havia se provado impossível e egoísta. Sua missão agora era maior, e seu primeiro passo seria desvendar a nave que o havia trazido para casa. O segredo seria mantido, mas a busca pela identidade estava finalmente liberada.